Oi, eu sou o Flávio, professor do Instituto Federal de Rondônia e doutorando da Unesp de Rio Claro. Isso aqui é um material audiovisual produzido por mim como parte da minha pesquisa de doutorado. Todas as temáticas que aparecerão aqui são retiradas dos grupos focais, realizados com professores atuantes na sala de aula e matriculados no PROEF, o mestrado profissional em rede em Educação Física Escolar. Depois de conduzir as reuniões, assistir, transcrever, ler, reler e realizar a análise dos dados, do conteúdo desses grupos focais, eu consegui identificar grandes temas que ao longo dos encontros foram abordados. Esses temas recebem o nome de códigos, de acordo com os autores que estão norteando a minha metodologia. O Robert Bogdan e a Sari Bicklin, em algum canto aqui acho que vai ficar legal, ó. A capa do livro. Muito bem, agora vocês já sabem de onde vêm os temas desse vídeo. Então tá na hora de assistir o Júlio, o Fausto, a Adriana e o Paulo e ver o que eles contam pra gente a respeito dessa temática. O tema da minha tese está relacionado à BNCC e aos documentos oficiais da educação física e a forma como os professores o utilizam e os enxergam. Nesse sentido, o grande código desse vídeo é concepções e dilemas. E os subcódigos que serão abordados são avaliação, estratégias docentes, insegurança e novo ensino médio. Espero que vocês gostem e que interajam com o material, comentando, compartilhando, jogando em grupos da área, da nossa área, para que essa conversa tão importante permaneça ativa, permaneça acontecendo. Bora pro vídeo. Pois é, a avaliação foi um dos temas levantados pelos participantes dos grupos focais. Eles reconheceram que a implementação da BNCC muda bastante coisa, inclusive a avaliação. Vamos ver o que os professores que toparam conversar com a gente aqui nesse vídeo pensam sobre o assunto. De todos os tópicos, talvez, e acho que é ainda o ponto mais frágil na hora de manifestar e se posicionar perante um grupo de professores, por exemplo. Sim, eu acho que é um tema espinhoso na escola, né? Olha, desde que eu me formei, né, na verdade, desde quando eu estava na faculdade, a avaliação sempre foi algo que me deixou com bastante dúvida, assim, sabe? Então, realmente a avaliação na educação física é um dos pontos mais delicados, né? Pensar que para as outras disciplinas mesmo já esteja resolvido, assim, com bons professores que eu também, de outras áreas, né? Que eu tomo como referência, assim, de professor, daquilo que eu busco como conhecimento, né? Como do referencial de professor crítico que eu tive, assim, que eu falei, não, é isso, eu quero dar aula desse jeito também, sabe? Porque, diferente da língua portuguesa, né, que você vai avaliar o aluno através de um texto, dentro da produção textual, né? Vai avaliar ele num texto para saber se ele conseguiu ou não desenvolver as habilidades e tal. Na educação física, a gente fica muito confuso, né, em relação ao que avaliar, como avaliar e em que momento avaliar. As outras áreas, eu acho que elas têm uma forma de... E aí, não é nem pensando se está certo ou errado, se funciona, se não funciona, mas existe já uma forma padronizada, estruturada, sistematizada, assim, consolidada, né, de avaliação. E a partir de um registro escrito, basicamente. E aí também, acho que muitos professores já deram esse retorno, assim, também, né, tipo, fora da área, que é no caso da educação física, ela é uma área que ajuda a pensar outras formas de avaliação também e sair um pouco daquele sistema mais tradicional, né? Porque a gente precisa entender que a educação física na escola é diferente da educação física dos projetos, da educação física como meio de evolução de esporte, né, de treinamento. Então, na cabeça de todos que não conhecem a educação física escolar, né, diferente do bacharel, ele tem uma visão bem distorcida, e essa visão que os pais
tem, né? Essa visão que os pais têm, que os gestores têm, que ele precisa fazer aquele movimento corretamente. Né? Porque, assim, a partir da nossa, e principalmente a partir da abordagem de conteúdo, né, que o professor adota. Então, assim, eu dentro da educação física, eu vou avaliar somente parâmetros técnicos, né? Então, se eu trabalhei o conteúdo de futsal, eu vou avaliar só se o menino ou a menina aprendeu a chutar, ou se aprendeu a conduzir a bola, né? Então, assim, o que deveria ser avaliado? O que precisa ser avaliado para entender a evolução dentro da aprendizagem, né? Dentro do desenvolvimento da aprendizagem do meu aluno, da minha aluna. E a educação física, acho que ficou e ainda fica, em certa medida, por um tempo, é uma avaliação subjetiva e dependente de um olhar do professor. Um olhar do professor, lógico que todos, é sempre pelo olhar do professor, mas às vezes não está sistematizado e organizado como deveria, assim, né? Ou como assim, é um olhar pautado em quê, né? Então, essas métricas de avaliação, acho que na educação física são muito complexas. Então, acho sempre um tema delicado. Né? Mas se a gente parar para pensar, os próprios parâmetros curriculares nacionais, eles já traziam alguma coisa para a gente em relação à questão do que o estudante ele precisa saber ao longo de cada ciclo, né? Como o PCN trazia como ciclo, ele já dizia para a gente o que precisaria aprender ao longo de cada ciclo. Mesmo assim, né? A gente ainda tem essa dificuldade de conseguir, de forma clara e objetiva, dentro da aula, conseguir identificar, por exemplo, se o aluno, como a gente vai avaliar coletivamente ou individualmente, se o aluno conseguiu desenvolver a parte de socialização, né, a parte de compreender, né, a diversidade, lidar com a diversidade. Então, assim, na fala, isso vai de uma forma tranquila, mas na prática, quando a gente vai pensar em montar instrumentos mesmo avaliativos para se conseguir avaliar isso, a partir de algo que a gente consiga materializar, como que a gente vai fazer isso? O que eu trabalho muito na educação física também são os valores atitudinais. Eu não deixo de trabalhar porque eu acho importante, porque a educação física que eu trabalho é Fundamental 1, né, de 1º a 5º. Então, eu acredito nessa educação física, onde os valores atitudinais nessa faixa etária, juntamente com as habilidades, ela nos dá um parâmetro para avaliação. Pensar a avaliação naquele como prova, né, aquela imagem mais tradicional é bem simplista, né? Então, eu acho que talvez a BNCC tenha tornado para a educação física a riqueza ali de objetivos de ensino, né, que a BNCC traz para a área, acabou questionando muito a concepção de avaliação que se tinha, né, aquela coisa de olhar só para o corpo, o desempenho físico-motor. Então, a gente, como profissional, acredito que ela ajudou sim, porque ela mostra alguns parâmetros, né, que a gente pode estudar e avaliar esse indivíduo na sua individualidade, se não ficar tão, né, é isso mesmo, de você ver como ele começou, como ele está. Acho que a partir do momento que tem os conteúdos e não a forma específica, né, mas o que dos conteúdos a ser trabalhado, eu acho que ajuda porque, de novo, dá um norte, assim, não fica numa coisa, eu vou trabalhar algo que eu quero, assim, não, tem uma base para eu pisar e a partir dessa base eu consigo organizar como eu avalio. A BNCC pôde ajudar a questionar mesmo, assim, e dar essa, né, para mim trouxe a avaliação como algo mais concreto e ela, tipo, e indissociável do objetivo de ensino, assim. A partir do momento que eu não tenho clareza dos objetivos e do que eu estou ensinando, essa avaliação fica mais subjetiva. E a base, eu acho que traz esse contraponto. Então, você tem agora uma clareza sobre onde você quer chegar. Né? E a partir disso, acho que dá para a gente pensar em avaliação, sim. Eu não acho que é um super documento que resolve a avaliação, né? Mas eu acho que ela ajuda a estruturar e organizar. Mas eu acho que a BNCC foi dando essa outra dimensão, porque é isso.
é um documento que trouxe ali objetivos de ensino agora mais claros, beleza, e aí, vai acabar aí? Não, né? Esses objetivos foram alcançados, aí a gente tem que pensar na avaliação. Os participantes dos grupos focais disseram que a BNCC interfere e muitas vezes ajuda nas suas estratégias docentes. Eu fui lá no texto da BNCC e logo na primeira linha dedicada no capítulo da educação física tem o seguinte: a educação física é o componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos e patrimônio cultural da humanidade. Esse conceito de tematizar ele aparece bastante no capítulo dedicado à educação física na BNCC e ele já tinha aparecido lá nos grupos focais. A minha pergunta para os professores participantes aqui do vídeo foi uma tentativa de entender se trazer esse conceito da tematização para dentro da sala de aula interfere na estratégia docente. Nossa, ajuda muito. Eu vou colocar algumas situações. Primeira situação, eu já tenho habilidade em dança e ginástica. Então, mas eu não tenho habilidade nenhuma com lutas, conhecimento, né? O que eu fiz? Convidei os professores de lutas para ir lá fazer uma palestrinha, fazer uma aulinha. Então, eles ficaram bem animados, né? Outra situação, na rede pública. Apesar de não ter esporte de aventura no primeiro ao quinto ano, lá na minha escola existem pneus fixados no chão para separar o parque. Eu falei, que bacana, vamos subir no pneu e vamos dar uma pulada. Eu falava, esse aqui é o esporte de aventura, né? Não tinha nenhum risco para eles, né, fisicamente, mas eles conseguiram vivenciar, eles conseguiram entender o conceito do que é o esporte de aventura. Como professor da área, eu acredito que isso é possível e abre-se um leque, né, uma possibilidade interessante de você abordar e trazer uma abordagem inicial para determinados conteúdos. Acho que sim, até mesmo porque a educação física escolar, ela não se propõe especializar, né, ninguém em nada. Hoje em dia a gente não tem como concepção de área para a educação física escolar fazer isso. A gente vai tratar outros aspectos sociais, culturais, enfim. Importa eu aprender sobre aquele fenômeno que eu estou estudando, né? Então, importa eu aprender o contexto, os conceitos, a cultura que está ali envolvida, enfim, mas não é a prática corporal, o movimento corporal, o movimento da prática em si que vai ser relevante para mim, até, enfim, a gente pode até pensar na questão 2 horas por semana praticando alguma coisa, o quanto que eu, de fato, motoramente aprendo aquilo lá. Não importa eu aprender aquele jogo, mas aprender sobre aquela prática que eu estou executando, acho que é isso. Deixa eu pensar assim. Tematizar, acho que dentro da BNCC acaba virando até mesmo um conceito assim, né, aplicado. É parte ali da metodologia de como se enxerga determinados assuntos, né, que podem ser tratados como conhecimento, né, determinados conhecimentos, né, nem assuntos. Mas pegar o conhecimento e tematizar, eu acho que é uma ideia geral que a BNCC traz, a perspectiva multicultural traz, né? Ela usa esse termo muito, né, largamente ali. O mesmo autor da BNCC é o que propõe a abordagem cultural, né, da educação física. Dentro da área, eu acho que abre essa possibilidade de você propor para os alunos, né, talvez conhecer, discutir o conteúdo a partir dessas abordagens sociológicas, antropológicas, até mesmo, talvez, criar uma estratégia de vivenciar a prática daquele conteúdo de uma forma inicial mesmo, né, só para que as pessoas conheçam aquele conteúdo, aquela modalidade, enfim, de forma inicial e um pouco mais simples e fácil de conseguir compreender. Então, assim, eu acredito que a BNCC, nesse sentido, se o professor tiver uma imaginação, criatividade, vai além. Nós somos professores de educação física, mas não precisamos ter todas as habilidades necessárias. Então, posso passar um filme, posso, né, depois contextualizar, e a gente também tem que ver que o nosso aluno, ele é protagonista.
De repente, lá na minha sala, eu não tenho habilidade com dança, mas tem uma menina que já faz balé, que já faz um tipo de dança, ou um menino que luta, por que não trazer ele como protagonista naquele momento? Então, quando eu, particularmente, não tenho habilidade naquele setor, o que eu faço? Eu distribuo em grupos, eles vão pesquisar, eles vão, né, assistem vídeos, trazem, então, convido um profissional, já aconteceu isso, dança de salão mesmo, já convidei um profissional para ir na escola. Mas uma coisa que me preocupa muito em relação a isso, que é em relação a essa tematização e o material didático, né, que já veio proposto a partir da BNCC, né, para esse novo modelo de ensino médio, que é uma das questões que acaba sendo também muito fragilizada. Porque quando a gente pega, por exemplo, um livro da área de linguagens, né, Código e suas tecnologias, e que a gente vai olhar o conteúdo que está sendo colocado ali, por exemplo, da educação física, dentro desses livros e tudo mais, desses livros didáticos, em determinados livros, a gente vê essa tematização acontecendo de uma forma muito rasa e muito banalizada, porque quando você propõe dentro de um livro didático que você se abordar determinado conteúdo da área da educação física lá na disciplina de língua portuguesa, dentro de um texto, isso já for o suficiente para ser para ser contemplada essa tematização, para mim, enquanto educador, eu vejo isso de uma forma bastante mesmo assim sucinta. Eu acho que daí eu estou pensando se é uma coisa, é que como metodologia sim, né, muda muito, mas eu não sei se a BNCC por si só, se o professor não souber ou não se apegar a esse conceito, se esse conceito já seria um livramento assim para as áreas e para os professores em geral, sabe? Eu tendo a achar que não. Acho que passa por um aprofundamento e não sei se a BNCC sozinha dá conta desse aprofundamento nesse sentido, de entender como um tema. Aí eu teria que reler o documento e ver, não, realmente ela explica. Mas quando a gente olha a educação física dentro do seu conteúdo e trazendo, né, outros temas junto a essa estrutura, por exemplo, tem o skate, né, a modalidade de skate, e aí a gente vai falar, por exemplo, sobre a inserção da mulher, né, dentro desse universo que por muito tempo foi um universo masculinizado. Então, assim, se a gente consegue abordar essa tematização junto a esse conteúdo e, de fato, ir trazendo conhecimentos que favoreçam pensar esse currículo, né, isso que está proposto ali no currículo, para desenvolver e fazer com que os alunos entendam todo esse processo de inserção, né, e ocupação das mulheres dentro dessa modalidade esportiva, aí sim a gente começa a fazer um diálogo muito mais profundo, né, e que vai ser muito mais significativo, e acredito eu que vai conseguir, talvez, contemplar o desenvolvimento das competências, que inclusive é previsto pela própria BNCC. Né? Então, lá na BNCC tem 2 ou 3 competências, por exemplo, que vai falar sobre a questão dessas abordagens, sobre diversidade, sobre respeito, sobre formas não violentas, né? E tudo isso, não discriminatórias, né? Vai falar sobre isso também. E o medo que dá? Aquele friozinho na barriga quando a gente tem que tratar de um assunto, de um conteúdo que a gente não domina. Isso não acontece só com um professor novato, não. E os participantes lá dos grupos focais trouxeram essa questão. Eles ressaltaram a existência dessa insegurança e a ressignificação dela e até uma atenuação a partir da BNCC. Vamos ver o que os professores aqui do vídeo pensam e formulam a esse respeito. Olha, eu acredito que isso é desafiador para qualquer professor, para qualquer educador, né, que esteja de fato comprometido com o processo. Dizer que isso é super tranquilo, super normal, para mim, no meu caso, não seria, né, aplicável. Ah, com certeza. Tem conteúdos que
eu me sinto mais à vontade, assim, sem dúvida. Outros vão demandar maior preparo assim, o maior preparo nem sempre vai garantir a boa aula, né? Porque é aquilo, estou experimentando, né? Então, quais conteúdos são menos confortáveis? Aqueles que eu não domino tanto, né? Que eu não trouxe para o meu corpo, aqueles que eu preciso estudar um pouco mais, né? Tipo, mesmo conceitualmente, assim. Eu vejo que, assim, quando tem essa proposição de sair dessa zona de conforto, né? Porque isso é sair da zona de conforto. Quando eu trabalho um conteúdo, no meu caso, que eu sou do karatê, né, de faixa preta, e quando é para trabalhar um conteúdo de lutas, talvez trazer para o karatê ou para qualquer outra modalidade, eu acabo tendo um pouco mais de facilidade em relação a isso. E isso é a minha zona de conforto, claro. Eu uso algumas estratégias, assim. Eu acho que eu posso ir atrás, né? Pensando, sei lá, alguma coisa. Eu, por muito tempo, tinha que desenvolver um currículo específico sobre lutas, né? Eu não sou alguém que teve essa vivência motora muito diversificada. Então, eu ia atrás um pouco. Então, essa, às vezes, é uma estratégia de estudar, entender, ver práticas de outros professores, de outras pessoas e tentar implementar. Então, essa é uma coisa que eu procuro fazer. As parcerias com os outros profissionais e também a pesquisa. A internet está aí para isso, para nos ajudar, né? Então, de repente, eu não tenho um conhecimento, mas o meu aluno tem. Primeiro, eu faço sempre uma pesquisa de campo aí na minha turma, para ver se alguém já pratica algum esporte que possa colaborar. E é bacana que sempre, assim, tem alguém que faz alguma coisa, se não é o aluno, tem o pai do aluno, tem o primo do aluno, então eles já trazem um pouco de uma bagagem que às vezes a gente desperdiça, né? E por mais que o objetivo final não é ensinar o movimento e tal, mas trabalhar com a qualidade de movimento é uma coisa que você percebe que é um dos fatores que vai interferir na adesão. Se você não consegue fazer, você não vai se interessar por aquilo, né? E acho que fazer minimamente ali, chegar no gesto mais genérico e, pô, isso aqui é muito legal, quero buscar para fora, né, daqui. Mas a minha forma de trabalhar, quando eu preciso sair dessa zona de conforto, além do estudo, né, que exige muito mais da gente, na preparação das aulas e tudo mais, eu vejo como possibilidade, quando possível, trazer pessoas, né, que entendam do assunto para poder fazer uma fala, para poder contribuir nesse sentido com a gente, né? Mas o que eu acho, talvez, assim, tem outras duas coisas que eu acho que são até mais ricas para o currículo e que eu tento fazer mais, assim. O primeiro é chamar algum especialista, de fato, né? Então, eu não sou da dança, né? Acho que esse exemplo é sempre... Não sou da dança e também tem uma questão que, assim, talvez se eu for ensinar e modelar ritmo para os alunos, não saia tão interessante quanto eles poderiam ter. E aí, assim, um especialista que pode ser algum parceiro professor, então isso já fiz bastante, assim, de chamar alguma outra professora, algum outro professor que tenha o conhecimento daquela área que eu não tenho. Então, na parceria com os outros profissionais, na parceria com os próprios alunos e na parceria com a internet, por que não dizer uma parceria com a internet, né? Ela está aí. Eu vejo, assim, que a melhor forma de se trabalhar além dos conhecimentos, né, que a gente vai buscar novos, é você também trazer essas parcerias, né, entender também dos alunos, das alunas, o que eles já têm de conhecimento sobre aquele determinado conteúdo, são coisas que a gente já faz no dia a dia, mas que também vai agregar nessa construção, né, do desenvolvimento de um conteúdo que você muitas vezes não domina. E também tem uma coisa que eu gosto, e aí sempre é um ajuste de calendário, né? Porque demanda um pouco mais de tempo. Quando os alunos podem fazer essa experimentação a partir da experiência de um ou de um grupo deles. Eles trazerem a vivência deles, que eles têm especificamente sobre aquilo lá, e eles ensinarem os outros alunos. E aí pode ser, e já fiz por os dois caminhos, tanto alunos que fazem isso fora e vêm quase como um convidado para aquela aula, ou na perspectiva de os alunos vão ter que pesquisar primeiro, praticar primeiro, pensar primeiro e eles trazerem
para os demais colegas, assim. Na pandemia mesmo, eu vejo que aconteceu muito isso. A gente vinha trabalhando os conteúdos desenvolvendo o currículo de forma presencial e, de repente, a gente teve que se deparou com uma situação em que a gente foi para o virtual. E aí, uma das formas que eu fui desenvolvendo dentro das minhas práticas para poder conseguir lidar com isso foi também ter que adaptar alguns conteúdos que estariam previstos, né, na disciplina, por outros que eram de fato possíveis da gente tentar algumas experimentações durante esse período da pandemia. É claro que isso é diferente de você trabalhar um conteúdo novo, um conteúdo que você não teve domínio ainda. Essa insegurança de não dominar determinado conteúdo, acho que acaba limitando, por exemplo, para você, quando você tem uma situação adversa, uma dificuldade do aluno com a qual você nunca se deparou, nunca viu. Eu penso muito assim, o movimento corporal como uma alfabetização também, né? Tipo, é linguagem, né? Então, é repertório, né? Então, se você não trouxe, sei lá, é como você não conhecer determinada palavra, né? Uma dificuldade que o aluno ali enfrentou, sei lá, dar uma estrela, né? Eu posso conhecer os processos pedagógicos e tudo mais, mas de repente um detalhe que o aluno fez assim, talvez se eu não tenha passado pelo meu corpo, eu posso perder. E principalmente o movimento que não tem um registro e fica ali para eu analisar, parar e olhar. Às vezes eu tenho frações de segundo, né? A produção do material em cima do código Novo Ensino Médio foi um pouquinho problemática. Os professores que toparam fazer as gravações, na sua maioria, não atuavam no ensino médio e tinham pouco conhecimento e se sentiam um pouco seguros para falar a respeito do tema. Isso complicou, do ponto de vista da edição, a montagem de um bate-bola, de uma dinâmica interessante entre as ideias dos professores participantes do vídeo. Por isso eu deixei 2 trechos inteiros que eu achei bem interessantes e nos fazem pensar um pouco. Mas antes disso, eu acho que eu posso contar um resumão do que os participantes dos grupos focais falaram a respeito desse tema. Basicamente, os professores entendem que a BNCC do ensino fundamental é mais completa e mais interessante do que a do ensino médio. Eles reconhecem a importância da educação física estar presente no ensino médio, mas também entendem que o conteúdo de educação física próprio da educação física está bastante esvaziado. Apesar da presença da educação física na BNCC do ensino médio, a lei do novo ensino médio teria vindo num sentido contrário, retirando importância da área, retirando tempo de aula e confundindo algumas coisas com os itinerários formativos e disciplinas que não têm diretamente a ver com a cultura corporal. Mesmo com a BNCC do ensino médio sendo mais fraca do que a do ensino fundamental, os professores entendem que no final é positivo a educação física estar lá e o novo ensino médio dá uma mensagem trocada, retirando essa importância. Vamos ver o que os professores aqui do vídeo pensam a respeito disso. Eles não tiveram acesso a essas ideias lá do grupo focal. O que está aqui tem a ver com a questão e a vivência deles. Enfim, acho que tem a questão das estruturas escolares não estarem prontas para isso, de uma formação de professores não estar pronta para isso. E aí, quando você define como importante 2 áreas, você quase que contradiz o próprio documento, né? Assim, não, então é importante aprender só essas 2 coisas, o resto me ajuda, enfim. Então, eu não sou professora do ensino médio, mas eu tenho um filho que está no ensino médio, né? E eu posso ver através do olhar do aluno. Então, eu carrego sempre uma frase de uma professora que nós participamos de uma formação, ela falou, se o aluno gosta da disciplina, é porque ela é importante. Então, se o aluno não gostasse, é porque ela não é, né? Assim, em termos assim, né? Então, assim, eu vejo que os alunos, sim, querem participar da educação física. Eles querem. Meu filho adora participar da educação física e a maioria dos amigos dele que eu acompanho também. Então, eu acho importante para a formação dele, a gente conversa, a gente dialoga,
e eu vejo um retrocesso aí, né? Então, a gente fala tanto da questão emocional, né? Me fugiu a palavra agora. Da questão emocional, da questão desses adolescentes e jovens lidar com o mundo lá fora hoje, que existe uma sensibilidade muito grande deles, né? Uma questão dessa nova geração aí de lidar com as frustrações. Poxa, a educação física não seria um caminho aí bacana para que eles aprendessem de uma certa forma a lidar com essas frustrações, né, de ter mais essa questão de coletividade também que está se perdendo nessa nova geração, a questão de espírito de equipe, tantas e tantas questões que não é só a educação física na plenitude de habilidades físicas, né? Eu vejo, assim, que a gente precisa entender a educação física numa questão muito mais ampla do que ela é vista, uma questão muito mais de um caminho, não sei se a palavra é essa, um caminho ou um lugar onde a gente pode tratar várias questões que vão levar isso aí para a vida inteira, do adulto mais consciente, do adulto mais integrado, que a gente pode sim trabalhar dentro da educação física essas habilidades emocionais, principalmente no ensino médio, onde estão aí a questão hormonal, a questão de baixa autoestima, tantas e tantas questões que refletem de uma maneira muito significativa no ensino-aprendizagem. Poxa, então, em vez de a gente estar incentivando eles, a gente está tirando o tempo deles na educação física, e é uma coisa que eles gostam de estar, é um lugar que eles gostam, têm prazer de estar, pelo menos a realidade que eu vivo com meu filho, né? Então, eu penso que precisava ser revista essa questão mesmo da BNCC, e vista de uma maneira mais global, né? Dessa importância mesmo, de ser a importância. Eu sempre sou uma defensora da educação física e vejo que, quando bem aplicada, quando bem posicionada, quando bem alicerçada, ela traz resultados tão bons, até mesmo na própria escola e, em geral, para a vida inteira. Então, a gente precisava repensar mesmo.